Olá, amigos, aqui é o Luiz Felipe Chateaubriand. Estamos aqui para mais uma videoaula do projeto Videoaulas do Chateau. O projeto Videoaulas do Chateau apresentará 300 videoaulas sobre administração ou gestão, como você quiser chamar. Estamos na primeira disciplina chamada Princípios de Gestão. Princípios de Gestão terá 30 videoaulas e essa aqui é a 28ª videoaula das 30 videoaulas de Princípios de Gestão. Bom, gente, hoje eu queria conversar com vocês sobre cultura organizacional e clima organizacional. Comecemos falando sobre cultura. Quando a gente fala de cultura de um local, de uma região, de um país, nós estamos falando do comportamento coletivo das pessoas daquela região. A maneira que eles se vestem, a maneira que eles se comunicam, como se alimentam, como são suas relações sociais, como são suas festas, como são suas reações. Então, a cultura de uma região retrata a maneira de ser das pessoas daquela região. Ora, gente, cultura organizacional não é muito diferente. Quando a gente fala de uma cultura de uma determinada organização, a gente está falando sobre o conjunto das pessoas, como é que é o comportamento do conjunto das pessoas em geral. Então, a cultura pode ser uma cultura voltada para a visão empreendedora, pode ser uma cultura mais conservadora, uma cultura pode ser voltada para a participação das pessoas. Ao contrário, a cultura ela pode ser voltada para a subserviência das pessoas. Pessoas que eu digo são os colaboradores da organização, né? Então, a cultura ela pode ser de determinadas formas, né? Conhecer qual é a cultura da nossa organização é importante, até para a gente saber se aquela cultura é apropriada ou não é. E se não for apropriada, se pensar como melhorar a cultura, como modificar a cultura para que seja uma cultura mais apropriada para uma realidade que se deseja, né? O clima organizacional ele é basicamente o mesmo conceito, mas não levando em consideração um horizonte de tempo muito amplo, mas sim um horizonte de tempo mais curto, né? Então, como é que as pessoas estão agindo naquele momento, naquele mês, ou naquela semana, ou naquele bimestre, né? Como é que está o clima na organização? Como é que estão as relações entre as pessoas na organização naquele momento? Então, enquanto cultura organizacional diz respeito ao comportamento dos colaboradores agregado num período de tempo maior, clima organizacional diz respeito ao comportamento agregado dos colaboradores em um período de tempo menor. Ah, mas o que vai acontecer no período de tempo menor não é igual ao que vai acontecer no período de tempo maior? Nem sempre. Pode ser que em determinado momento a organização esteja passando por algum evento diferente, por alguma modificação, por alguma situação atípica e as pessoas naquele momento estão se comportando de forma diferente do que se comportariam de forma geral. Então, naquele momento, o clima vai ser um pouco diferente da cultura. Conhecer a cultura organizacional e o clima organizacional é importante, porque aí a gente pode pensar se a cultura que se tem num horizonte de tempo mais longo e o clima que se tem num horizonte de tempo mais curto estão apropriados ao que os gestores desejam para a organização, ao como a organização deve ser. Portanto, tanto cultura como clima devem ser medidos periodicamente, através de pesquisas específicas de clima organizacional ou de cultura organizacional. Bom, quando a gente estiver na disciplina de administração de pessoas, nós daremos mais detalhes sobre isso, sobre o método dessas pesquisas, por exemplo. Mas por hora só se precisa entender o seguinte: quando se compreende qual é a cultura e o clima da organização, fica mais fácil saber se ela está agindo de forma apropriada ou se precisa haver modificações. Bom, gente, era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Eu agradeço pela atenção. Se você gostou, clica aí no canal, dá o seu like, curte, compartilha
e se inscreve no canal para receber as postagens assim que elas forem publicadas.